Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é o Luiz Break, rapaziada. Hoje nós vamos trocar ideia sobre a procrastinação, tá ligado? Rapaziada, o que é procrastinação? É deixar o que era pra você fazer hoje, tá ligado? Deixar pra amanhã, deixar pra depois, tá ligado? Ficar empurrando com a barriga, tá ligado? O que é isso? O famoso jeitinho brasileiro, tá ligado? Ao invés de você fazer o agora, é ficar empurrando, 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 tá ligado? Rapaziada, eu vou dar um exemplo já pra começar, tá ligado? Na época que da escola, a maioria das pessoas, tá ligado? Da época da escola, eu mesmo fazia isso. O que que era? Eu pegava, tipo, a professora pegava e falava assim, ó, precisamos de um trabalho para o dia 20, tá ligado? Dia 20. Digamos que é o dia 2 ainda, dia 10, tá ligado? Mas ela queria, tipo, um trabalho da hora, né? Digamos assim, ó, até o dia 20 eu quero esse trabalho, hoje é dia 2, quero esse trabalho pro dia 20 e tal. Então vou dar um tempo pra vocês aí elaborarem e tal. O que acontecia? Na época da escola, rapaziada, eu mesmo, a maioria das pessoas que estudavam comigo, tá ligado? O que eles faziam, que nós fazíamos. Nós ia empurrando com a barriga, rapaziada. Pegava, tipo, dava dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8. Dia 9, não, depois eu faço. Dia 10, não, depois eu faço. Dia 11, não tem tempo ainda. Dia 12, dia 13, dia 14, dia 15, dia 16, 17, assim, não, depois eu faço. Dia 18, depois esquecia. Depois dava 19, daí tipo, amanhã a professora chegava pra nós na sala de aula e falou, amanhã então, amanhã é o dia do trabalho, tá? Pra vocês entregarem o trabalho que eu pedi pra vocês no dia 1. Caramba, mano. Nossa, tem o trabalho da professora pra entregar, o que nós vamos fazer agora? Putz. Daí já vai na loucura. Daí pesquisa você lá, tipo, uma capa. Você pesquisa sobre, tipo, digamos assim, a estrofe. Você pesquisa, tipo, um texto. Você vai comprar cartolina. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo na reunião. Nós se reúne na casa do cara e a gente faz. Daí, rapaziada, quem fez desde o dia 1, tá ligado? Fez um trabalho da hora, tá ligado? Digamos assim. A pessoa que é aplicada, que não procrastinou, tá ligado? Fez tá ligado? Um trabalho bem feito. Digamos assim, a professora pega e fala assim, ó, dia 1, dia 20 eu quero trabalho, hoje é dia 1, tá ligado? Dia 2 eu começo a correr atrás do trabalho e tal, penso numa capa, penso tá ligado? Num texto, penso tipo, uns desenhos, tipo, começo a estudar sobre o trabalho, tá ligado? Praticamente esse trabalho vai ser mais da hora, tá ligado? Digamos assim. Ela vai ter um resumo melhor, tá ligado? Pra poder informar. Então esse trabalho vai ser mais da hora. Mas nós, rapaziada, sempre vai empurrando com a barriga. Eu mesmo, tipo, sempre fiz isso, tá ligado? Empurrando com a barriga. Às vezes não fazia. Ou às vezes, tipo, chegava no último lance do jogo, tá ligado? Nos 45 minutos do segundo tempo. Pegava e queria fazer o trabalho. Daí o que? Daí pegava, tipo, capa de tipo, tentava ler, às vezes, tipo, ficava sabendo do trabalho, às vezes até no dia. Falei, cara, nossa, esqueci. Fui empurrando tanto que eu acabei esquecendo. Pegava, tipo, lia o trabalho da pessoa rapidão ali na hora, tentava fazer alguma coisa ali pra entregar a professora. A professora via que fez, a professora sabia que fez na hora, que fez, digamos assim, que fez em cima da hora. Daí que acontecia, tá ligado? A nota nossa era sempre a mínima, sabe? Só por ter feito o famoso cinquinho, tá ligado? Não, cinquinho. A mais que quatro, tá ligado? Abaixo de seis, mas tá bom. Cinquinho passa, tá ligado? Então, rapaziada, desde a nossa época da escola, a gente acostumou a fazer isso, tá ligado? A empurrar com a barriga. A gente foi acostumando a conviver com isso, tá ligado? A procrastinar. Daí, rapaziada, o que acontece? Tipo assim, mano, a procrastinação, rapaziada, ela ela não é tipo, digamos assim, a gente não procrastina por uma coisa mais ruim, mais difícil. A gente sempre procrastina por uma coisa melhor, tá ligado? Digamos assim. Eu mesmo na época da escola, o que eu fazia? Procrastinava porque eu queria, tipo, digamos assim, em vez de eu fazer o trabalho ir na casa do colega, da amiga fazer trabalho, eu procrastinava porque eu queria jogar bola, tá ligado? Eu queria jogar bola, queria soltar pipa, tá ligado? Queria aproveitar aí, entendeu? No tempo que eu tava em casa, tá ligado? Daí assim, empurrando. Depois eu fazia tudo em cima da hora, tá ligado? Daí eu procrastinava. A procrastinação, rapaziada, não vai vir, tipo, digamos assim, ela não vai vir em você, tipo, de nenhuma coisa chata, tá ligado? Não vou procrastinar pra fazer esse trabalho, pra ler um livro, tá ligado? Que eu não gosto,
entendeu? Então não vai vir a procrastinação, não vai vir numa coisa chata, tá ligado? Ela sabe do que você quer, ela vai vir numa coisa legal, tá ligado? Digamos assim. Hoje em dia, rapaziada, tá ligado? Tipo, na minha época não tinha esse negócio de reels, de celular e tal. Então, tipo, hoje em dia tem, tá ligado? Muitas pessoas, rapaziada, procrastinam por causa disso, por causa de celular, tá ligado? Por causa de TV, digamos assim. Procrastinam na academia por causa de, tipo, querer comer alguma coisa mais gostosa, tá ligado? Então, muitas pessoas procrastinam por causa disso, tá ligado? Então, rapaziada, vou colocar o exemplo de hoje, tá ligado? Eu, rapaziada, eu parei de procrastinar, tá ligado? Digamos assim, em 2023, mano, digamos assim, em 2023, o que aconteceu? Tipo, eu peguei o 2020, rapaziada, eu peguei e falei, pô, resolvi mudar de vida, tá ligado? Vou dar exemplo de mim, resolvi mudar de vida, tá ligado? Falei, mano, eu preciso mudar de vida, a vida que eu tô não é pra mim, tá ligado? Preciso dar um jeito na minha vida e tal, eu vou ter um filho, ele não pode passar pelo que eu passei, tá ligado? Então, preciso fazer uma correria pra poder meu filho, tá ligado? Ter um futuro melhor. Aconteceu, rapaziada, mas daí chegava, tipo, digamos assim, o famoso sextou, tá ligado? O famoso sextou. Eu falei, não, vou meter marcha, vou fazer o bagulho acontecer e tal. Daí aconteceu o famoso sextou, rapaziada. Chegava sexta-feira, em vez de eu querer fazer a correria, o que eu fazia? Eu não, ia tomar uma, ia curtir, tá ligado? Ia aproveitar, tá ligado? Porque, rapaziada, eu procrastinava. Em vez de eu falar, não, hoje eu vou ler livro, amanhã eu vou ler livro, amanhã eu vou estudar, amanhã eu vou postar um vídeo, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu procrastinava pelo que eu gostava, tá ligado? Vir na vida adulta, eu pegava e tipo, ia pra rolê, ia curtir, ia beber, ia fazer várias coisas, tá ligado? Então eu ia deixando pra trás, ia empurrando com a barriga, tá ligado? Daí o que acontecia? Da hora que eu via, passava tempo, daí eu falei, caralho, putz, nem fiz, mano. Daí chegava de novo, me empurrando, eu falava, putz, já é terça-feira. Deixa pra segunda, tá ligado? Daí pegava e virava a semana, dava sábado e domingo, daí dava segunda-feira. Deu, putz, cara, agora que eu lembrei, mano, mas já é meio-dia, tá ligado? Deixa pra amanhã. E dava amanhã, putz, não, deixa pra quarta. Depois eu falei, já é quarta-feira, né? Deixa pra segunda de novo. Daí assim ia, empurrando com a barriga, tá ligado? Então, rapaziada, daí eu procrastinei bastante, mano. Daí o que aconteceu? Tá ligado? Eu comecei, tipo, a ler livros sobre procrastinação, sobre ver vídeo, tá ligado? De autoajuda. E eu percebi, rapaziada, que a procrastinação, mano, ela vem, tipo, digamos assim, só pra dar uma acalmada no seu corpo, tá ligado? Digamos assim. Mano, eu falo pra vocês que eu vou ler um livro, tá ligado? Vou ler um livro, vou fazer algo diferente pra mudar de vida. O que acontece? Mas só que eu gosto, rapaziada, digamos assim, de ficar rolando reels pra cima, vendo vídeo no YouTube, tá ligado? Assistindo uma TV, tá ligado? Deitado, dormir, tá ligado? Tipo, essa é a parte gostosa, tá ligado? Digamos assim. E essa é a parte que vem de você. Você não vai procrastinar, digamos assim, pra ler um livro, pra fazer uma coisa que você não gosta. Você sempre vai procrastinar, rapaziada, pra poder fazer algo que você gosta, tá ligado? Daí catava e chegava sempre, tipo, a hora que eu ia começar a meter marcha mesmo, ia, às vezes aguentava um pouco e tal. Depois ia procrastinava de novo, depois ramelava um dia, ramelava 2 dias, ramelava 3 dias, tá ligado? Assim foi. Daí, rapaziada, o que que eu comecei a fazer, tá ligado? Tipo, vou passar pra vocês o que eu fiz pra poder, tipo, melhorar isso, tá ligado? Pra poder parar. Comecei a me recompensar, tá ligado? Digamos assim, como assim eu vou me recompensar? Rapaziada, digamos assim, eu gosto de, digamos assim, ficar vendo reels, tá ligado? Ficar vendo reels, tem pessoas que gostam de, tipo, digamos assim, comer uma pizza, tá ligado? É, digamos assim, várias coisas, tá ligado? Você tem que usar o que você gosta pra você, tipo, vencer a procrastinação, tá ligado? Vou dar exemplo da pizza, tá ligado? Digamos assim, eu gosto de comer uma pizza doce e tal, beleza. O que eu vou fazer? Eu tô procrastinando, rapaziada, em ler um livro, tá ligado? Ou em ler a Bíblia. O que eu vou fazer? Eu vou usar isso pra mim, pra poder parar de procrastinar. Falar assim, ó, agora, tipo, eu prometo, tá ligado? Eu juro, mano. Só vou comer a pizza, tá ligado? Que eu gosto, entendeu? Tomar a cerveja que eu gosto, entendeu? O vinho que eu gosto, o uísque que eu gosto, tá ligado? O suco que eu gosto. Só depois de eu terminar de ler tal livro, tá ligado? A cada livro que eu terminar, daí sim eu compro a pizza. Eu faço isso, faço aquilo, tá ligado? Daí sim eu vou poder me recompensar, tá ligado? Usar isso como recompensa, entendeu?
E daí, rapaziada, isso daí dá uma ajuda boa, tá ligado? Pois, tipo assim, eu peguei e, digamos assim, eu queria sempre tomar uma, tal, final de semana eu falei, não vou tomar, se eu não terminei o livro, não vou tomar, entendeu? Eu focava toda semana, tá ligado? Pra poder, tipo, ter uma meta, mano. Não, só vou poder aproveitar depois que eu me recompensar, depois que eu fazer algo, tá ligado? Pra poder recompensar, igual a gente trabalha pros outros, correto? A gente só vai receber, rapaziada, depois da gente trabalhar bem trabalhado, tá ligado? Trabalhar todos os dias, se faltar vai ser descontado, tá ligado? Então só se a gente trabalhar os 30 dias do mês certinho, a gente no final do mês vai receber, tá ligado? Dia 5, dia 20, entendeu? Ou uma vez por mês, a gente vai receber, então a gente é recompensado pelo nosso trampo, correto? E por que quando eu tô querendo mudar de vida eu não posso correr atrás, tá ligado? Então, rapaziada, então a gente tem que fazer isso, tá ligado? Digamos assim, eu mesmo usei esse método, tá ligado? Pra poder vencer a procrastinação, tá ligado? Rapaziada, muita gente também, rapaziada, procrastina porque é perfeição, tá ligado? Digamos assim, muita gente procrastina em perfeição. Por quê? Muita gente fala assim, mano, eu vou usar o exemplo do YouTube, tá ligado? É, eu só vou postar um vídeo depois que eu comprar tal câmera, tá ligado? Só vou postar um vídeo depois que eu comprar tal iluminação. Depois que eu comprar tal roupa pra postar. Depois que eu comprar tal microfone pra postar, tá ligado? Da pessoa, rapaziada, por querer muita perfeição, ela sempre vai adiando, tá ligado? Em vez dela começar com o que ela tem, ela não, só vou começar depois de ter isso, tá ligado? E sempre, rapaziada, ela vai achar algum problema, tá ligado? Por a pessoa ser muito perfeccionista, ela vai achar sempre um problema pra ela poder atrasar o começo dela, tá ligado? Digamos assim, igual eu uso o exemplo do YouTube. Só vou começar depois que eu comprar tal microfone, depois que eu tiver tal câmera, depois que eu tiver tal cenário, tá ligado? E assim, por enquanto você não tem o microfone, em vez de você começar, não. Você vai e procrastina, fala, não, vou esperar o microfone. Você fala, não. Daí arruma o microfone e fala, mano, vou esperar a câmera. Arruma a câmera, rapaziada. Ah, não, vou esperar o cenário. E assim vai, tá ligado? Às vezes, rapaziada, muita perfeição no seu projeto, tá ligado? Fica atrasando, você vai procrastinando, você sempre vai achando defeitos pra poder você atrasar, tá ligado? Atrasar esse projeto, tá ligado? Então, uma das causas também, rapaziada, é isso. Querer ser muito perfeito demais no seu vídeo, beleza? Rapaziada, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Às vezes, rapaziada, também a falta de motivação, tá ligado? Digamos assim, faz você falhar em vários projetos, beleza? Rapaziada, 2022, eu tava focado, tá ligado? Tinha uma loja online, tava começando minha loja física, fazendo trabalhos na internet, tá ligado? No YouTube, Instagram, tá ligado? Tava fazendo trabalhos na internet. O que aconteceu? Eu tava focado, rapaziada, pois eu tava trabalhando, tipo, numa empresa, tá ligado? Onde, tipo, a encheção de saco tava demais, tá ligado? Muita encheção de saco, não tava gostando, tá ligado? Tipo, clima ruim de trabalhar no local, tá ligado? E o que acontecia? Eu, rapaziada, tava, tipo, focado em querer mudar de vida, entendeu? Então, todo dia, rapaziada, quando eu saía do serviço, eu buscava aprender, buscava melhorar minhas coisas e buscava sempre postar, tá ligado? Porque pra mim postar, vender, entendeu? Buscava fazer alguma coisa pra me poder fugir daquela realidade, tá ligado? Porque, tipo, era minha motivação. Não, 2022 eu não tava aguentando mais trabalhar nesse local que eu estava. Então eu sempre matutava. Todo dia que eu chegava do serviço era vídeo de aprendizado, era meter marcha, tá ligado? Fazia de tudo. Rapaziada, nesse momento eu percebi que digamos assim, minha evolução era grande, tá ligado? Eu e de um parceiro meu, nossa evolução tava sendo muito grande, tá ligado? Pois nós estava muito focado, tá ligado? Nisso, muito focado em querer evoluir, em querer mudar. Daí, rapaziada, beleza, minha evolução tava tão grande, rapaziada, que eu peguei, o que aconteceu? Mas eu não sabia, rapaziada, que minha motivação era serviço. Pois o serviço tava muito ruim, eu queria sair tanto desse serviço, o que aconteceu? Que eu usei todos os meus esforços, tá ligado? Todas as minhas poucas horas pra poder aprender e pra poder sair desse serviço, tá ligado? Daí o que aconteceu? Daí, rapaziada, eu me esforcei tanto que começou a dar certo, tá ligado? Começou a dar certo. Daí o que aconteceu? Eu peguei e falei, putz,
vou queimar o barco, tá ligado? Vou queimar o barco. E o parceiro meu falou, vamos queimar o barco? Vamos. O que é o queimar o barco, rapaziada? Pra quem não sabe, antigamente os vikings, tá ligado? Os vikings faziam isso, tá ligado? Pra poder ter motivação. Eles queimavam o barco. O que acontecia? Quando eles iam invadir uma ilha, eles chegavam, tipo, fui invadir, digamos assim, vou invadir o Brasil. Vinha com os barcos, que eles vinham de barco, né? Vinha com os barcos até a costa do Brasil, até, digamos assim, que vai invadir o Brasil, até a costa do lugar que eles vão invadir. Paravam os barcos lá, todo mundo descia, entendeu? O líder deles falavam assim, queimem os barcos, entendeu? Por quê? Daí vinha os vikings e queimavam todos os barcos, por quê? Pra eles não ter como fugir, tá ligado? Pra eles não ficar com medo, tipo, putz, o exército desse lugar aqui tá forte, não tem pra onde a gente correr. Ou a gente luta e vence, ou a gente vai morrer. Então, tipo, eles faziam isso, tá ligado? Tipo, eles chegavam na ilha porque eles iam enfrentar aquele povo, queimavam os seus barcos, tá ligado? Queimavam os barcos e enfrentavam esse povo aí. E como os barcos estavam queimados, não tinha como recuar, tá ligado? Vai recuar pra onde? Pro meio do mar? Não tem como, né? Vai morrer. Então um enfrenta e vence, tá ligado? Ou morre ali, entendeu? Ou acabou pra eles. Então eles queimavam os barcos pra dar motivação, tá ligado? Beleza? Daí aconteceu, daí eu e o parceiro meu, a gente, tipo, achou, tipo, na nossa mente que, tipo assim, digamos assim, vamos queimar o barco, porque, tipo assim, a gente vai sair do CLT e vai, tipo assim, digamos, não vai ter pra onde correr, tá ligado? A gente vai pegar o acerto e não vai ter pra onde correr, então a gente vai ter que fazer o jogo virar, vai ter que meter marcha mais ainda, fazer acontecer e boa, tá ligado? Mas, rapaziada, tipo, a nossa motivação, tipo, tava sendo muito serviço, porque o serviço tava tão ruim, tá ligado? Que a gente fazia, tipo, fazia mesmo acontecer pra poder, tipo, sair dessa situação que nós estava trabalhando, tá ligado? Daí o que aconteceu? A gente pegou e pediu pra ser mandado embora, ó, manda embora e tal, não sei o que, tá ligado? Tipo, na nossa mente, tamo queimando o barco e tal, e agora a gente vai por conta própria. Mas o que aconteceu, rapaziada? A gente saiu, eu e ele saiu desse serviço. Era em dezembro, tá ligado? Tipo em novembro, tá ligado? Novembro, quase dezembro. A gente saiu desse serviço. Fomos mandando embora, pedimos pra sair, conseguimos sair em novembro. O que aconteceu, rapaziada? A gente saiu, daí em vez da gente, tipo, meter marcha e ir pra cima, pois a motivação era o serviço, que o serviço. Daí o que aconteceu, rapaziada, tá ligado? Tipo assim, daí a motivação era o serviço, tá ligado? Tipo, a gente tava trabalhando nesse serviço, beleza? Daí, tipo, a motivação que nós tínhamos, né, era pegar e sair desse serviço. Mas daí, rapaziada, a gente pediu pra mandar embora, entendeu? Eles mandaram a gente embora. Daí, rapaziada, a gente começou a adiar, tá ligado? Eu mesmo comecei a adiar, tá ligado? Tipo, todos os meus planos, tudo, tipo, tipo, que eu tava, como eu tava querendo sair de serviço, todo dia, tá ligado? Todo dia era dia. Todo dia eu pegava, lutava, queria aprender, queria fugir dessa situação. Então, todo dia eu ia pra cima, tá ligado? Daí o que aconteceu? Comecei a adiar. Ah não, amanhã eu faço, não tô trabalhando lá mais mesmo, entendeu? Não tem mais injeção de saco, amanhã eu faço. Deixa pra depois. E assim foi. Daí deu dezembrão, rapaziada, deu dezembro. Muitas pessoas, muitos colegas nossos saíram de férias, tá ligado? Do serviço de onde eles estavam, tá ligado? Então a gente começou a trombar com muito dessa turma, tá ligado? Dessa turma pegava e chamava nós. Pô, vamos tomar uma, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, entendeu? Vamos pra lá, vamos pra cá. Daí, rapaziada, a gente não tava trabalhando mesmo, pegamos e começamos a entrar na onda, tá ligado? Das pessoas. Mas daí, rapaziada, a nossa intenção de ter saído da empresa era, tipo, ter queimado o barco, tá ligado? A gente saiu nessa intenção de ter queimado o barco, tá ligado? Igual os vikings fizeram. Na nossa cabeça a gente tava fazendo isso, mas, tipo assim, mas acabou sendo ao contrário, tá ligado? Como a gente saiu do serviço, meio que eu perdi a motivação, tá ligado? Minha meta era sair de serviço. Falei, não, vou mudar de vida, vou sair desse serviço, tá ligado? Vou trabalhar pra mim mesmo, tá ligado? Então, como eu já tinha saído do serviço, tinha pedido pra mandar ir embora. Se eu tivesse, rapaziada, tipo, eu garanto pra vocês, se eu tivesse ficado mais um ano, pelo menos mais um ano, mais algum tempo lá nesse serviço, eu tinha conseguido aí minhas metas, tá ligado? Tinha conseguido mudar de vida lá dentro do serviço mesmo, tá ligado? Mas na hora, rapaz, a gente não tinha pensado nisso, tá ligado? Tipo, eu só pensei em queimar o barco. Eu pensei que ia ser mais motivação pra mim, tá ligado? Eu pensei que daí ia aumentar minha motivação. Que eu já tava motivado.
Mas minha motivação, rapaziada, tava vindo pelo estar trabalhando nesse local que estava muito ruim, tá ligado? Então depois que eu saí, peguei um acerto, tá ligado? Tava com dinheiro guardado, minha motivação caiu, entendeu? Minha motivação que era, tipo, nossa, não aguentava mais todo dia. Então em poucas, tipo assim, saía do serviço, ficava poucas horinhas acordado, tipo, eu pegava e ia pra cima, fazia acontecer. Depois quando eu fiquei em casa bastante tempo, eu não fazia acontecer, mano. Por quê? Porque, tipo, eu relaxei, entendeu? Tipo, perdi a motivação. Então, rapaziada, eu e esse colega meu fui passando tempo, pá, beleza. Daí deu dezembrão, daí a gente entrou na onda, ah, não, a gente ia sair de lá mesmo, depois, dezembrão não dá nada. Tipo, entramos pique nas férias, igual a turma saiu das férias, né, tipo, que estavam trabalhando em CLT, esses colegas nossos, saíram de férias. Daí a gente pegou e entrou na onda, falou, ah, não, deixa, tipo, janeiro nós começa, janeiro nós faz. Já saímos de lá mesmo, tá ligado? Daí começamos a atrasar, daí sim foi. Janeiro, tá ligado? Fevereiro, daí o dinheiro do acerto a gente foi gastando, né? Conforme então. Mas a gente, rapaziada, não conseguiu desenvolver, entendeu? Como a gente desmotivou, a nossa intenção estava sendo muito sair de lá, a gente deu uma desmotivada, então a gente começou a gastar o dinheiro. Daí foi, passou. O que aconteceu? A gente teve que voltar, rapaziada, a trabalhar CLT, tá ligado? Não pra mesma empresa, tá ligado? Mas pra outra empresa, tá ligado? A gente entrou, voltou, ainda eu e ele, esse colega meu, a gente entrou trabalhar na mesma empresa juntos, tá ligado? Mas essa empresa, rapaziada, tipo, o que aconteceu? Daí foi mais um erro. Aí a gente já tinha perdido um ano. Daí, rapaz, a gente entrou nessa outra empresa, mas ganhando bem mais do que a gente ganhava na outra, tá ligado? Então o que aconteceu? A gente acabou relaxando, tá ligado? Serviço de boa, serviço bom, tá ligado? Benefício bom, entendeu? E ganhando bem mais. Então a gente começou a relaxar. Bem a gente começa, tá ligado? Dá pra mudar de vida, vamos mudar de vida, mas só que tá ligado? Aqui tá bom também, então vamos aproveitar. Vamos ficar aqui, tá ligado? Então não teve muita motivação. Daí o que aconteceu? Foi passando tempo, mas esse serviço, rapaziada, era temporário, tá ligado? Tipo, de 9 meses, ficar 9 meses, eu falei, não, tá pagando bem, vou ficar. Daí foi, falando, daí começou. Ah não, mês que vem eu começo, mês que vem eu faço, mês que vem eu fui. Assim foi, rapaziada, a gente que tava motivado, a gente passou pra trás e começou, tipo, empurrar com a barriga. Ah não, semana que vem eu faço, né? A gente já tinha passado dessa fase do começo, que tipo, esse daí a gente faz mais no começo, tá ligado? Tipo, semana que vem eu faço, mês que vem eu faço, ano que vem eu faço. Mas no começo, quando a gente tá ainda querendo engatinhar, querendo pensar no que a gente vai fazer. Então, quando a gente tava já bem motivado, rapaziada, eu tinha comprado roupa já pra vender, tinha feito loja online, tinha feito um monte de coisa. Então daí eu peguei e comecei, tipo, jogar, não, depois, mês que vem eu faço, entendeu? Tudo de boa, e foi. Daí, rapaziada, daí depois a gente tinha gastado esse dinheiro, voltamos a trabalhar CLT, mas na empresa boa, tá ligado? Daí a gente ficou empurrando com a barriga, não, depois nem faz, tal. Depois, rapaziada, a gente só foi tomar consciência quando faltava 2 meses pra acabar o serviço, tá ligado? Depois a gente acostumou com o salário, tá ligado? Tava legal. E a gente só foi acordar, rapaziada, tipo, nos últimos meses, tá ligado? Nos últimos 2 meses a gente foi acordar. Putz, agora tem que correr atrás. Nossa, não correr atrás. Mas era pra gente ter, ó. Desde quando saído da outra empresa, era pra gente ter repetido marcha. E no próximo a gente teria conseguido mudar. Por exemplo, nossa motivação era tão grande e tava dando tão certo na primeira empresa que ia acontecer. Daí o que aconteceu? A gente queria mudar e tal, não sei o que, daí acabou o contrato. Acabou o contrato. Mas daí, né, pegou um dinheirinho grande, daí o que aconteceu? Falei, putz, veio de novo. Amanhã eu faço, tô com um dinheirão bom, faço isso, faço aquilo. Às vezes a gente trombava pra tomar uma e trocar ideia sobre isso. Vamos pra cima esse ano? Vamos. Esse ano vai ser o ano da mudança. Esse ano vai ser o ano e tal, não sei o que. Daí foi, passou, gastamos dinheiro de novo, rapaz, de novo, tá ligado? A gente perdeu então, o nosso foco, a gente perdeu a motivação, tá ligado? Perdemos o foco. Daí, tipo, gastamos dinheiro de novo. Daí o que aconteceu? A gente teve que ir de novo trabalhar CLT. Mas daí, rapaziada, nessa vez, que daí eu entrei e trabalhei numa empresa ruim, tá ligado? Daí que tomou um susto. Caralho, nossa, que empresa ruim. A empresa era mais ruim do que a primeira, rapaziada. Do que a primeira que eu estava lá, tá ligado? Quando eu queria mudar, quando eu comecei a querer mudar de vida, tá ligado? Era mais ruim que essa primeira, tá ligado?
Então, rapaziada, eu voltei praticamente a estaca zero, tá ligado? Eu falei, caralho, nossa, quando eu queria mudar de vida, a empresa era tal, agora eu tô numa pior, louco, tô numa pior, entendeu? De tanto que eu enrolei, pedi pra sair de uma, passei numa boa, depois voltei pra uma pior. Então, e não corri atrás, daí agora eu vou começar a correr atrás, daí comecei. Corre atrás, corre atrás, corre atrás, tá ligado? Então, rapaziada, é isso, mano. Procrastinação é isso, tá ligado? A gente vai deixando pra amanhã o que era pra fazer hoje, tá ligado? Digamos assim, ó, mano, vou abrir um canal no YouTube. Cara, te abre, tá ligado? Você vai falar, abrir? Então abre então. Precisa do quê? Você já tem? Pelo menos abre, não tem uma câmera boa. Grava com o que tem. Vou abrir uma loja, tá ligado? É, não tenho, tipo, como abrir uma loja física. Não tem como abrir uma loja online, tá ligado, rapaziada? Vende sacolão mesmo. Mete a sopa na sacola, filho. Vai de porta em porta vendendo, tá ligado? Pros amigos, pros colegas de empresa, tá ligado? Anuncia no WhatsApp, anuncia no Face, no Instagram, tá ligado? Mete marcha, rapaziada, tá ligado? O bagulho vai acontecer. Se você focar, rapaziada, tudo que a gente quer ser, a gente consegue. Basta focar, basta achar que a gente já conseguiu, tá ligado? Basta achar que a gente já é, tá ligado? Já conseguiu, já conquistou. E vai acontecer. Mas não pode procrastinar, tá ligado, rapaziada? Então a procrastinação, o que acontece? Procrastinação é isso, tá ligado? Rapaziada, eu tenho um exemplo, rapaziada, que eu vou dar pra vocês, tá ligado? É pique isso, a procrastinação, ela vem sempre em coisas boas, tá ligado? Vou dar um exemplo pra vocês agora, digamos assim, a procrastinação, ela é um macaco, tá ligado? Digamos que ela é um macaco, a procrastinação é um macaco, tá ligado? Mas esse macaco, rapaziada, ele é da hora, tá ligado? Ele é legal, ele é firmeza, ele sabe do que a gente gosta, sabe das coisas que a gente gosta, do que a gente gosta de fazer e tal, tá ligado? A gente, rapaziada, tá vivendo, tipo, digamos assim, um exemplo na antiguidade, tá ligado? A gente tem um barco cheio de ouro. A gente precisa entregar esse ouro, rapaziada, fazer essa missão na ilha tal, tá ligado? Mas durante essa ilha, rapaziada, a gente vai, até chegar nessa ilha, a gente vai passar por umas 3 ilhas no mínimo, tá ligado? Durante esse caminho, entendeu? A gente tem que entregar até o dia, digamos assim, vou dar um exemplo, até o dia 13, hoje é dia 1 até o dia 13, tá ligado? Nos cálculos, rapaziada, no dia 6 a gente já chega na ilha, tá ligado? Mas daí, rapaz, se a gente não chegar nesse local no dia 13 o que vai acontecer? O cara vai ficar bravo e vai matar todo mundo do barco, tá ligado? Todo mundo do barco vai ser eliminado, tá ligado? E daí, beleza, a gente vai e fala, não, beleza, até o dia 13 a gente vai entregar esse barco. Mas no barco tá o macaco. Esse macaco aí, rapaziada, tipo, ele é da hora, ele é legal, ele é firmeza, entendeu? Tipo, você pode colocar esses macacos, rapaziada, na sua vida como se fossem seus amigos ou algo que você gosta, tá ligado? Algo que sempre aparece. Pois eu vou dar um exemplo, vocês vão ver. O macaco, rapaziada, ele conhece o que a gente gosta, tá ligado? Tipo, digamos assim, eu gosto de beber, gosto de jogar bola, gosto de ir à praia. O macaco chega pra mim e fala assim, ô, vamos jogar uma bola ali e tal, não sei o que, vamos aproveitar ali, vamos parar na ilha pra nós jogar uma bola. Eu falo pra ele, fala, não, mano, a gente tem que entregar esse navio aí com o ouro aí até o dia 13, entendeu? Se não entregar até o dia 13 os caras vão matar nós. Então a gente precisa entregar, tá ligado? Daí o macaco, não, mas não dá nada. Pô, hoje é dia 2 ainda, entendeu? Hoje é dia 2, entendeu? Dia 6 nós tá lá. Não é parar ele na ilha e jogar um futebol, não dá nada. Depois vai falando, entendeu? Porque o macaco ele sabe que eu gosto, sabe que eu gosto de futebol. Essa é a procrastinação, ela sabe que você gosta. Vamos lá parar nessa ilha? Vamos. Peguei, falei, beleza, vamos lá jogar um futebol lá. Entendeu? Até o dia 13 é lucro, tipo, já é. Entendeu? A gente já tá quase chegando e tal. Dia 6 a gente chegaria, então, tipo, um dia a mais, dia menos, mas nada, vamos lá. Estamos nessa ilha, jogamos futebolzinho e tal, perdemos mais um dia. Jogamos futebolzinho, curtimos, aproveitamos a ilha. Falei, vamos voltar lá, macaco? Vamos, não, vamos, agora a gente vai. Pegou no mar de novo e vambora. Daí, rapaziada, o que acontece? Daí foi, passou, daí, tipo, digamos assim, a previsão era pra chegar no dia 6 já era dia 5, tá vendo? Dia 5 dia 6. Daí, beleza, conforme, tipo, a gente ficou nessa ilha, a gente passou por 2 dias nessa ilha, a gente já deu dia 7, tá vendo? Eu falei, cara, a previsão era chegar dia 6, já é dia 7, mas não dá nada.
a gente tem que entregar esse ouro até o dia 13. O macaco, eu cheguei e falei para ele mesmo. Até o dia 13 a gente tem que entregar esse ouro. Então vambora, vamos lá, igual. Chegando, rapaziada, tipo, a gente passa na frente de outra ilha. O macaco sabe que a gente gosta. Fala aí, vamos aproveitar aquela praia ali? Eu falo, não, mas já é dia 8 já. E dia 13 tá aí, a gente tem que entregar. Fala, mano, se a gente tivesse ido reto, não parado um dia, 2 dias pra gente atracar nessa ilha aí, a gente já tinha chegado. Então se nós perder um dia só para ir, tipo, meia hora, vamos parar meia hora ali pra gente poder curtir essa praia, só pra nós tomar um banho de mar ali, vamos aproveitar. Ele não vai dar nada, entendeu? Tipo, essa procrastinação falando pra gente, ela vai vir sempre no que a gente gosta, né? Igual, tipo, no exemplo de academia. Tô fazendo dieta. A procrastinação não vai vir, tipo, de outra dieta rigorosa. Não, ela vai vir de algo gostoso pra gente comer. Pra gente aproveitar, tá ligado? Então, daí acontece. Daí, o que acontece? O macaco pega e fala assim, não, vamos lá e tal, vamos parar nessa ilha. O macaco fala assim, não, vamos lá parar de sair, vamos tomar um banho de mar, vamos aproveitar um pouco, entendeu? Daqui a pouco a gente chega lá, entendeu? Tá pertinho e tal. Um dia nós chegamos. Eu pego e falo, mano, gosto de tomar banho de mar, né? O macaco também sabe que eu gosto, entendeu? Então ele vai nesse ponto fraco meu. Não, vamos lá tomar um banho de mar, lá, tomar água de coco lá, fica bem de boinha, vamos. Só um dia, hein, macaco? Só um dia, vamos lá. Vou lá e encosto o macaco, já é dia 8, dia 13 entrega. Acontece. Chego nessa ilha, não sei como é o clima de lá, não sei como é a maré de lá. Para o barco na costa, desço para aproveitar. Curto lá um dia. Chega no outro dia, fala, vamos embora, macaco, vamos lá, vamos entregar esse ouro, né? Senão vai molhar para nós. Não demorou, vamos sim. O que acontece? Chegamos lá, o barco não sai do lugar. Ué, por quê? Mano, a maré baixou. A maré baixou. Ela só vai voltar a ficar alto no dia 13. Dia 13 falou, putz, macaco, o que você fez, mano? Fez nós vir aqui, entendeu? Ficar nessa ilha aqui, curtir um dia, no fim a gente vai ficar todo o tempo do mundo aqui, que ela só vai voltar no dia 13, entendeu? E era pra entregar esse ouro no dia 13, entendeu? Era pra entregar, entendeu? E assim era. E assim, tipo, é igual o projeto nosso, tá vendo? Era pra entregar dia tal, mas a gente vai atrasando. Era pra fazer dia tal, mas a gente vai atrasando, tá ligado? Pois a procrastinação da gente é igual macaco. Ela sabe do que a gente gosta, tá ligado? Então pegou, daí beleza. Atrasou, falei, putz, moiou. Beleza, passou, deu dia 13. Dia 13 cedinho, eu falei, acorda, macaco. Bora, plano barco aí, vambora, mano. A gente tem que dar explicação pros caras lá, mano. Torcer. Aí vai. Mas daí, rapaziada, tipo, a gente, dessa ilha pra próxima, vai dar mais um dia, entendeu? Então, em vez de entregar no dia 13, dia 14 que a gente vai chegar lá. Chegamos lá nessa ilha, aconteceu. Mano, ó, tá aqui com o ouro. Mano, o ouro tá certinho mesmo, mas só que era pra vocês entregar dia 13, entendeu? Tinha feito negócio com outras pessoas aí. E aí, como fiquei? Fiquei cara de bobo aqui achando que vocês iam chegar, entendeu? Era pra vocês chegar dia 6. Se vocês viessem caminho reto, sem parar em lugar nenhum, dia 6 vocês já tinham cumprido a meta. Mas vocês ficarem enrolando, parando em ilha, jogando futebol, parando em ilha pra poder aproveitar, passou do dia, mano. E o que que é? Vala. Já era. Entendeu? Então matam todos os tripulantes. Por quê? Porque a gente passou do prazo. Daí, tipo, do exemplo nisso. É, a procrastinação, rapaziada, tipo, ela é igual uma macaco, ela sabe do que a gente gosta. Ela não vai vir numa coisa que a gente não gosta, né? Não vou, tipo, procrastinar pra ler, tipo, outro livro. Ah, não gosto de ler livro? Não, vou ler mais um. Não. Ela, tipo, a procrastinação, ela vem no que a gente gosta, tá ligado? No que a gente quer, entendeu? Tô fazendo academia, seguindo dieta certinho, tá ligado? Não faltando nem um dia, entendeu? Eu não vou procrastinar, rapaziada, com outra dieta mais rigorosa, não. Vou procrastinar, rapaziada, numa dieta, numa pizza, tá ligado? Uma pizza, num lanche, num algo que eu gosto, tá ligado? Que não era pra me tomar, mas eu tô tomando porque eu gosto, tá ligado? Então a procrastinação, ela sabe disso, tá ligado? E se eu tomar, dietinha que eu fiz na semana, tá ligado? Acabou. Então é isso, rapaziada. Vamos parar tentar parar com essa procrastinação. O método bom é isso, rapaziada. É a gente pegar e fazer tipo de recompensa. Só vou fazer isso, só vou tipo comer essa pizza, tomar essa cerveja, comer esse lanche
depois que eu bati minha meta. A meta é tal, digamos assim, eu tenho que desenvolver 50% do que eu quero, 50%, daí sim. Não, agora eu vou comer, daí agora para mim comer de novo mais 50, tá vendo? E assim vai, beleza? Peraí. E, tipo, outras coisas que as pessoas ramelam muito, rapaziada, na procrastinação, o que que é? É, tipo assim, digamos assim, pessoa muito distraída, tá ligado? Digamos assim, eu tô fazendo um projeto aqui, tá ligado? Tô lendo um livro, alguma coisa, passa alguém brincando na rua, digamos assim, quando, tipo, vou dar um exemplo como se fosse criança, tá ligado? Tipo, tô aqui fazendo lição de casa, passa alguém brincando na rua, tá brincando na rua, soltando pipo, tá ligado? Eu já quero ir lá, tá ligado? Largo de mão de fazer meu trabalho de casa pra poder ir lá, tá ligado? Eu vou pra Cristina, mas a pessoa tá brincando na rua porque ela já fez o serviço dela, já fez o seu trabalho de casa. Em vez de eu terminar o meu e ir lá, não. Largo o meu de mão e vou pra lá. Assim vai. Daí chega na hora da nota, né, zero pra mim e 10 pra outra pessoa. A outra pessoa fez primeiro, tá ligado? Então, rapaziada, evitar distrações, tá ligado? Quando for fazer algum projeto, eu vou dar uma dica pra vocês, rapaziada, fazer em local silencioso, tá ligado? Onde seja só você, tá ligado? Onde, tipo, não tem outra distração. Se eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, tá ligado? Se eu vou fazer algo pra mim, eu vou ler um livro, vou fazer um projeto, vou gravar um vídeo, tá ligado? Vou fazer algo do tipo, que evolua pra mim, tá ligado? Pegar, tipo, em silêncio, entendeu? Ninguém vai distrair você, tá ligado? Ninguém vai interromper você, entendeu? Então você vai conseguir meter marcha no seu projeto sem que ninguém distraia você, tá ligado? E outra rapaziada, como a gente tá na época da tecnologia, todo mundo tem celular, tá ligado? Tipo, digamos, desde criancinha de 1 ano pra cima, todo mundo tem celular. Daí o que acontece? Pegar, rapaziada, colocar o celular no silencioso, tá ligado? Uma dica que eu dou pra vocês, colocar o celular no silencioso ou desligar e deixar guardado, tá ligado? Deixar guardado em outro cômodo, entendeu? E marcha nos seus projetos. Por quê, rapaziada? Tá no, digamos assim, fazendo barulho, tá ligado? Vibrando, entendeu? Tocando. Tá ali, tocou uma mensagem, tá fazendo projeto aqui, tocou, puf, mensagem. Você pega o celular, rapaziada. Você que a gente que é acostumado a se distrair, pega o celular e começa. Viu a mensagem e tal, você começa. Puf, página pra cima, assim vai. Vai. A gente acaba se distraindo, entendeu? A hora que a gente vê, perdemos o dia inteiro, tá né? Tipo, no Hells, entendeu? Eu já me vi, rapaziada, perdendo, tipo, 1 hora e meia, 2 horas em Hells, tá ligado? Tipo, bobeira. Jogando horas da minha vida, tá ligado? Bobeira. Que a gente, rapaziada, a gente tá na Terra, a gente tem, tipo, digamos assim, horas, tá ligado? Digamos assim, a gente tem 100 anos de horas. 100 anos de vida. Você gastou 2 horas a menos, rapaziada, vendo os céus, vendo bobeira, tipo, 2 horas a menos que você gastou à toa, tá ligado? Assim vai, você podia estar evoluindo num projeto que, tipo, que daqui 1 ano esse projeto ia dar certo, você estaria em outro lugar, estaria viajando o mundo, fazendo outra coisa, entendeu? Poderia largar esse serviço que você tá agora, tá ligado? Então, rapaziada, é isso. A procrastinação, ela sabe do que a gente gosta, tá ligado? Então, tipo, é bom a gente pegar e, tipo, e a gente também conhece o que a gente gosta, entendeu? Se a gente gosta de ficar vendo Reels, desliga o celular. Se a gente gosta de, tipo, se a gente tá, tipo, digamos assim, criança de TV, a gente vai fazer o projeto na perto da TV. Fala, não, só vou fazer depois que eu terminar, tá ligado? Só depois que eu terminar, entendeu? Alguém tá, tipo, procrastinando pra ir na academia, só vou comer depois que eu terminar. Depois que, digamos assim, depois que eu ficar um mês sem ramelar na dieta, daí eu posso comer uma pizza, tá ligado? Digamos assim, de recompensa. Posso comer alguma coisa, tá ligado? Eu gosto de comer pizza, mas eu quero ler livro, não consigo ler livro. Só vou comer a pizza depois de eu ler o livro, tá ligado? Então, tipo assim, a gente tem que, tipo, colocar algumas coisas assim, tá ligado? É um método bom, tá ligado? Pra gente poder fazer isso, beleza? E é isso, rapaziada. Digamos assim, é isso. É, E é isso, rapaziada. A procrastinação, mano, tipo, é desse jeito. Ela conhece a gente, tá ligado? Então, tipo, eu, mano.
Eu tô falando isso pra vocês, rapaziada, pois eu, tipo, passei muito tempo sempre procrastinando, tá ligado? Sempre empurrando com a barriga. Em vez de eu fazer hoje, tá ligado? Algo que era pra ter feito ontem, tá ligado? Digamos assim, procrastinação, rapaz, não é tipo, digamos, ó, hoje eu vou gravar um vídeo. Não dá, realmente não dá, acontece alguma coisa, eu vou deixar pra amanhã. Isso daí não é procrastinar, tá ligado? Beleza, eu vou deixar pra amanhã. Mas chegar amanhã e eu não fizer, rapaziada, daí sim, daí começa. Ah, empurra pra amanhã, empurra pra depois, empurra. Ah, já tá no meio de semana, empurra pra segunda, já tá não sei o que, empurra pra isso, empurra aquilo, entendeu? Já reparou, rapaziada, que as pessoas, elas só falam que vão fazer tal coisa, tal projeto, depois que vira o ano, ah, deu dezembrão, promete um monte de coisa. Ah, esse ano eu vou fazer isso, vou ler a Bíblia, esse ano vou entrar na academia, esse ano eu vou correr, esse ano eu vou fazer isso. E às vezes, rapaz, a pessoa pega uma semana, a primeira semana de janeiro faz, cansa e para, daí já procrastina. Na hora que vê, rapaz, já deu metade do ano e sei o que? Fez o que? Fez nada, tá ligado? Fez nada, ramelou, passou, entendeu? Passou metade do ano, você não fez nada. Você falou que ia fazer todo dia, ia correr todo dia, ia fazer exercício todo dia, não fez. Ia ler um livro todo dia, ia ler a Bíblia todo dia, não leu, tá ligado? É normal do ser humano. Principalmente do brasileiro. Deixar, tipo assim, dar o jeitinho brasileiro. Ah, não, amanhã a gente faz, depois a gente faz, vamos dar o jeitinho, amanhã a gente faz, assim vai, tá ligado? A gente tem que, tipo, largar a mão disso, entendeu? E querer focar mais no nosso projeto, tá ligado? Rapaziada, a maioria das pessoas, a gente sabe, tá ligado? Eu vou falar pra vocês. A gente sabe o que fazer pra poder mudar de vida, tá ligado? Mas a gente não faz, a gente não consegue fazer, pois a gente prefere fazer outras coisas, outras distrações do que a gente fazer, tá ligado? A maioria das vezes a gente sabe, tá ligado? Ou mesmo, rapaziada, não tá procrastinando direto, eu sabia o que fazer, tá ligado? Eu sabia o que fazer, eu sabia o que era preciso eu fazer pra poder, tipo, mudar de vida, tá ligado? Mas eu procrastinava, tá ligado? Eu falava, ah, não, depois daí por saber, ainda eu falava, não, eu sei o que fazer, se eu fizer vai dar certo, mas amanhã eu faço, depois eu faço, tá ligado? Então é isso, ó. Rapaziada, é isso o vídeo que eu passei pra vocês hoje sobre procrastinação, entendeu? Beleza? Outro dia eu trago mais vídeo pra vocês, tá ligado? Outros assuntos, beleza? Então, rapaziada, vamos parar com a procrastinação, beleza? Vamos pra cima. A gente sabe o que é preciso fazer, entendeu? Ou você quer viver a mesma vida que você tá. Se você tá nesse vídeo, quer dizer que você não quer mais procrastinar, você quer mudar de vida, tá ligado? Então, se você quer mudar de vida, é preciso fazer. Se não fazer, infelizmente, não vai dar certo, vai atrasar, a hora que der um ano, digamos assim. Rapaziada, tem eu e mais um amigo meu, tá ligado? Fazendo a mesma coisa, a gente, digamos assim, pra dar um exemplo. Eu vou e faço, e meto marcha, e vou, faço acontecer, e vou todo dia. Você outro amigo meu que tá com a mesma ideia, o mesmo pensamento, às vezes pensamento até mais evoluído que o meu, ramela, procrastina, o que vai acontecer? Eu vou evoluir, ele não, mas por que que ele não? Pois ele não focou tanto, tá vendo? Digamos assim, igual a gente tava tão focado quando a gente tava no serviço querendo sair, que a gente tava acontecendo, a gente tava vendo que tava mudando, entendeu? Mas quando a gente parou e relaxou e começou a procrastinar, tipo, voltamos a estaca zero, entendeu? Tanto que eu entrei num serviço que eu ganhava pior, que era pior que o lugar que eu estava querendo sair, tá ligado? Eu me assustei, falei, ué, tava no serviço tal, saí, agora vou ter que entrar em outro pior pra poder aprender, beleza? Então é isso. Rapaziada, o vídeo é sobre isso, beleza? Rapaziada, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Para quem ainda não é inscrito, se inscreve aí, beleza? Rapaziada, lembrando, eu vou trazer tipo vídeo, tipo, digamos assim, sobre o meu cotidiano, tá ligado? Se eu sentir de vir aqui falar tipo coisas sobre o que eu aprendi, sobre o que eu vou vir trazer, tá ligado? Mas lembrando que eu vou trazer, tipo, digamos assim, sobre minha vida. Se, tipo, digamos assim, se eu vou ter uma conquista nova, eu vou trazer, tá ligado? Viagem, eu vou trazer, vou explicar, vou querer mostrar pra vocês, tá ligado? E vai ser isso, beleza? Rapaziada, lembrando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.